Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao reverendo Marcos pelo convite e também a pessoa do reverendo Marcos, a todo o conselho que me convidou para estar aqui junto com vocês nessa noite de celebração e de agradecimento ao Senhor pelos 28 anos desta igreja. Que bênção. Nós temos que fazer isso que estamos fazendo mesmo, agradecer. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor têm sustentado a vida dessa igreja no decorrer dos anos. Eu quero convidar a todos que abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 10. Hoje nós vamos tratar do tema uma igreja referência. Olha só, parece assim demais para nós, né? Sermos referências, mas é isso que temos que ter. Não tem nada a ver de pretensão. Nós fomos chamados para sermos um diferencial. Mundo, escuridão, nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Nós fomos chamados para dar graça à própria vida, nessa vida tão sem gosto. Embora pareça palatável, apetitosa, mas essa vida é sem graça. Por isso nós fomos chamados para sermos o sal da terra. Que bênção é poder termos consciência do nosso chamado, da nossa vocação. Eu quero convidar a todos a fazer essa leitura. Vou citar novamente 1 Tessalonicenses capítulo 1, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de nós não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como que deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos. Obrigado por essa grata oportunidade de desfrutarmos da Tua presença, e nós fazemos isso pela mediação de Jesus. E, logicamente, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, porque nós não sabemos nos comportar diante da Tua santidade, da Tua glória, da Tua grandeza,
se não formos ajudados pelo Espírito Santo. Nós queremos adorá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, mas nós não temos condições em nós mesmos de fazer isso sozinhos. Precisamos da consciência do Espírito Santo, da tua glória, da tua majestade. E agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, da tua santa palavra. Pedimos encarecidamente, seja propício a nós, Espírito Santo. Dispõe o nosso coração para a tua palavra. Que o Espírito da verdade possa nos conduzir a esta palavra da verdade. Que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê disposição para recebermos a tua palavra conforme ela é. Conforme ela é. Simples, poderosa, eficaz. Por favor, Senhor. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado pela vida do reverendo Marcos, da sua esposa, pela vida dos presbíteros, pela vida de toda a liderança, de todos os membros dessa igreja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua boa mão estar com esta igreja. No nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta retórica. Para onde caminha a igreja? Para onde nós estamos indo? Você já se deu conta dessa realidade? Por que nós estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Para onde nós estamos indo? A resposta talvez seja óbvia. Nós estamos como o nosso principal destino indo para a eternidade. Embora isso seja muito lógico, mas parece que na prática, isso perdeu o sentido para a gente. Porque a nossa igreja, hoje, a igreja presente, a igreja de Cristo, é a igreja do aqui e agora. Nós perdemos a consciência da eternidade e por isso nós vivemos tudo que vivemos aqui como se toda a nossa vida e toda a nossa experiência como igreja de Cristo fosse aqui. Nós estamos apegados demais a essa existência, intertidos demais com tudo que acontece aqui. O nosso coração está cativado por esse mundo. E por isso nós temos perdido a noção da eternidade. Perdemos a noção que nós estamos aqui apenas como peregrinos. Peregrinos. E a nossa passagem aqui é muito curta, embora a gente não admita isso, mas se vive muito pouco nessa terra, diante até da demanda do nosso espírito. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, e isso se tornou um incômodo para nós, um desconforto para nós, quando vivemos num mundo como esse. Porque nada cabe dentro de nós. Nada nos satisfaz de verdade. Porque os nossos anseios são anseios para coisas maiores e muito mais significativas. No entanto, infelizmente, parece que essa não é a visão que a igreja tem tido no decorrer dos anos, que é a visão da eternidade. Eu vou explicar no decorrer do nosso sermão o porquê que é importante nós ganharmos essa consciência da eternidade. Talvez seja pelo secularismo liberal ou até mesmo pelo misticismo supersticioso, superficial, ou ainda pelo radicalismo. A igreja contemporânea ela tem caminhado hoje, infelizmente, é doloroso de dizer, fora do que a Bíblia pede para ela fazer, fora dos parâmetros bíblicos. E eu vou falar para vocês, mesmo nós, como reformados,
como a igreja da Bíblia, da palavra, a igreja presbiteriana ela tem uma responsabilidade com a palavra. A palavra é muito importante para nós. Mesmo nós, parece que, na verdade, quando você vai olhar bem de perto, nós estamos distanciados de tudo aquilo que a Bíblia pede para ser e fazer. A julgar isso pelo comportamento de muitos líderes, a gente conclui que essas igrejas estão sendo conduzidas não conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. As conveniências humanas se agigantaram, tomaram um lugar indevido, e Deus não mais é honrado como Ele deve ser honrado na nossa vida, no nosso coração e na própria igreja. Cristo, embora teoricamente a gente diga que Ele é o centro, que Ele é o Senhor, mas parece que não. Parece que o centro somos nós mesmos. Muita gente está na igreja, mas ela continua perdida, com a alma vazia, com a espiritualidade superficial, visando apenas o bem-estar do aqui e agora. Por isso, nós estamos fracos. Fracos na nossa missão de levar ao mundo esse evangelho poderoso que nos foi dado por graça, não por merecimento. O que nós temos feito com tudo aquilo que nos foi dado? Com tudo aquilo que nos foi revelado? O que nós temos feito? Parece que nós estamos enfraquecendo a própria voz do Evangelho por conta de nós mesmos, por conta da nossa própria visão equivocada do que é ser igreja, do que é caminhar em Cristo, do que é ser de Cristo. A igreja precisa andar no caminho certo para mostrar o caminho certo, não é verdade isso? Nós precisamos andar no caminho certo para mostrarmos o caminho certo. A igreja precisa conhecer bem a Jesus e andar com Jesus, e indicar com propriedade para o mundo que Jesus faz sentido. Nós temos que ser um modelo ideal para um mundo que está se degradando a cada dia, se desfazendo. A igreja precisa ser para o mundo uma espécie de modelo ideal. Isso não é pretensioso, nós somos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver de maneira excelente. Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós fomos colocados em lugares altos. Não por merecimento, mas por graça, por favor imerecido. As pessoas precisam olhar para nós, a igreja de Cristo, e enxergar de fato Cristo. De fato Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que a gente tem aquele argumento, quando alguém chega novo numa igreja, e a gente sabe que a igreja tem defeito, que a igreja tem problemas, e a gente encoraja as pessoas a não olhar para as pessoas. Olhar para quem? Para Cristo. Mas se eu não olhar para você, não tem como eu ser Cristo. Porque Cristo se revela através de você. Se revela através de mim. Então nós temos que fazer sentido. Nós temos que impactar o mundo vivendo Jesus. E sendo parecido com Jesus. É um padrão muito alto, é verdade. É um padrão muito alto, mas quando nós nos colocamos rendidos à ação milagrosa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele faz milagres. E um dos maiores milagres que ele fez foi transformar o nosso coração, num coração de pedra, para um coração de carne. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível, embora pode parecer impossível
como os discípulos, né, concluíram diante daquele jovem rico que não deu conta de seguir o chamado de Cristo, e os discípulos, mas isso é muito difícil, é quase impossível. Jesus falou: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus pode pegar você do jeito que você é e transformá-lo pelo poder do Espírito Santo na imagem do seu filho. Mas temos que desejar isso, todo o nosso coração, temos que querer caminhar, né, com esse objetivo. A Bíblia fala de uma igreja que foi modelo em toda a região da Macedônia, a atual Grécia. A igreja de Tessalônica foi plantada pelo apóstolo Paulo nos anos 50 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Essa igreja, ela floresceu e espalhou a sua influência para outras províncias, apesar de acirrada perseguição, porque foi uma igreja que viveu uma perseguição acirrada. A igreja de Tessalônica serviu de referência para aquela época devido à sua forma de vida, e o seu exemplo foi tão marcante que até hoje, depois de quase 2000 anos, por conta dos registros de Paulo, ela serve de modelo para nós e nos inspira a sermos também uma igreja referência nos nossos dias. Essa igreja que está fazendo 28 anos, ela seja uma cidade. Estou falando isso de todo o meu coração. Estou falando isso de todo o meu coração. Como que eu desejo que a igreja melhore? Como que eu desejo que a gente avance de glória em glória? Porque o que eu vejo é o seguinte: as coisas como estão, não estão boas ainda. Precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos, e é possível crescermos em Deus, e para a glória dele, não é para um destaque presunçoso, é para a própria glória de Deus. E a gente vai ver então agora, por que a igreja de Tessalônica pôde ser considerada uma igreja referência, que é o nosso tema desta noite, e eu penso que a gente tem que refletir hoje como igreja. São 28 anos que essa amada igreja está completando debaixo dos cuidados do próprio Deus. Deus tem trago essa igreja até aqui, tem trago vocês até aqui por misericórdia, por bondade e misericórdia, nada mais do que isso. Se Deus tem preservado essa igreja durante os 28 anos, é por misericórdia, e é por misericórdia que Ele está nos conduzindo por esse mundo, está conosco sempre, e eu queria ver com vocês, por que essa igreja, a igreja de Tessalônica, pôde ser uma igreja considerada uma igreja referência. Em primeiro lugar, a igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja referência, porque ela foi estabelecida em Deus. Em Deus. Olha o que está escrito no verso 1. Vamos voltar para o texto. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus. A igreja, sabe disso, ela não é um prédio ou uma instituição em determinado lugar. A igreja não é isso aqui. Eu fiquei muito impressionado com a estrutura da igreja, achei tudo bonito, tudo muito organizado. Uma igreja bonita, uma igreja aconchegante, gostosa de estar. Um prédio muito bonito, acolhedor, mas a igreja não é isso. A igreja não é um prédio, e nem uma instituição em determinado lugar, mas a igreja é o povo de Deus que recebe Cristo como o Senhor da nossa vida.
A igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso significa que ela não tem vida própria. Ela não tem vida própria. Mais assustador é que, às vezes, tudo funciona na igreja. Tudo parece bem. Tudo. Temos coral, temos ministério de louvor, temos um conselho competente, temos membros, temos participação de culto. Tudo está acontecendo como se fôssemos uma igreja que deveríamos ser. Quando você vai perceber, quando você vai olhar bem de perto, você vai falar, mas toda coisa funciona. A igreja parece viva, parece tão entusiasmada, tem tantas programações, tem tantos movimentos, mas, na essência, a igreja está com problemas. Falo isso com uma tristeza no meu coração. A gente olha de perto, não vê. A gente não vê isto de verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. O próprio Deus é a verdadeira atmosfera em que a igreja vive, se move e existe. Assim como o ar está em nós e nós estamos no ar, nós não podemos viver sem ele. Não da boca para fora, porque nós conseguimos impressionar as pessoas e tudo pode parecer bem por conta da nossa performance. Mas não é performance, é realidade, é cristianismo verdadeiro, real. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus não pode estar por lá de fora. Ele tem que estar aqui, sendo adorado, sendo cultuado, sendo reverenciado, sendo amado, sendo querido, tendo os nossos corações afeiçoados a Ele. Todos os nossos movimentos têm que ser feitos, movidos por amor e por desejo de não ser agradado, apenas de servi-lo. A igreja tem donos. Eu penso que nós devemos devolver para o Senhor a igreja dele. Deixar que ele reine aqui no nosso coração, na nossa vida. A igreja de Tessalônica, ela foi escolhida por Deus. Olha o que o verso 4 nos diz. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essa igreja, ela comprovava com a vida, com seu estilo de vida, que ela era amada, que era ela eleita. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, ele dava graças a Deus por eles, pelo fato deles terem sido escolhidos desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que isso significa, gente? Que quem é de Deus comprova que é de Deus. Nós somos eleitos. Já está decidido. Nós somos o povo eleito, escolhido por Deus. Nada vai mudar essa realidade. Absolutamente nada vai mudar essa realidade. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso não pode ser uma desculpa para vivermos em pecado, para servir a Deus de qualquer jeito. Isso deveria ser um estímulo para nós obedecermos e apenas obedecermos o Senhor. Ser de Deus significa ter compromisso com Deus. Nós somos eleitos para a santidade, a ter uma vida de santidade. Na verdade, o eleito, ele tem um coração disposto para a santidade. Nós somos eleitos para a obediência, nós somos eleitos para uma vida de fé.
A igreja de Tessalônica, ela foi considerada referência porque ela comprovou com as atitudes dela que ela era escolhida por Deus. Ela era escolhida por Deus. Em segundo lugar, a igreja de Tessalônica foi uma igreja referência porque ela repercutiu o amor de Deus. Nos versos 2 e 3, está dizendo exatamente isso. Paulo deixa registrado, demonstrando gratidão a Deus por aqueles irmãos cuja fé crescia, se desenvolvia e o amor uns pelos outros ia aumentando. Nós damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, os versos 2 e 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, ele é evidenciado através de nós, como eu falei. Verdadeiramente demonstrando, quando nós demonstramos amor com o nosso próximo, Cristo aparece. Então, nas relações de amor, Cristo aparece. Então, nas relações de amor. E que essa igreja aqui, essa jovem igreja, porque é uma igreja jovem, a igreja Guaxupé, nós vamos comemorar amanhã o nosso aniversário. 74 aninhos. 74 aninhos. Comparando com Guaxupé, essa igreja aqui é uma igreja jovem, muito jovem, muito jovem. Embora já tenha história, já é uma adulta, embora tenha história, mas é uma igreja jovem e Deus quer realizar ainda muita coisa em vocês, por meio de vocês. Existe um sentido de vocês estarem plantados aqui, existe uma razão. E por isso nós temos que ser essa referência de amor, de acolhimento. E a gente sabe que a gente aprende esse modelo de amor com o próprio Deus, que demonstrou de modo muito eloquente que nos ama. A cruz é muito eloquente. O amor de Deus, ele é tangível. Ele é real. Cristo é a expressão exata do amor de Deus por nós. O Pai nos amou, não apenas dizendo palavras amorosas, Ele nos amou oferecendo seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa mensagem, que é a mensagem do antigo Evangelho, ela tem que, na verdade, nos constranger. Ela tem que nos constranger. Nós não temos que nos acostumar com esse amor de Deus que é tão real e não querer viver igual. Isso custou muito para Deus, mas Ele fez por amor a nós. E é nessa forma prática de amor que devemos nos inspirar. O próprio Deus é o nosso modelo de amor. A igreja de Tessalônica se torna um modelo certo porque imitou o exemplo certo, conforme está aí no verso 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio à tribulação e com grande alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse também palavras muito parecidas em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele disse o seguinte: sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Como missionário, levou a mensagem àquela igreja, Paulo tornou-se uma referência para os tessalonicenses. Os imitadores tornam-se exemplo. Paulo, ele não queria estar em evidência, ele queria ser modelo das pessoas. E por isso ele imitava Cristo, ele imitava um modelo correto, e como modelo, ele servia como modelo. É a nossa lógica.
Nós imitamos a Cristo, porque nós não temos nada de bom em nós, para sermos modelos para outras pessoas. Até mesmo para que todo o protagonismo nosso, humano, toda a glória, não seja nossa, seja de Deus. Nós temos tesouro em vaso, barro. Vaso de barro. O que nos confere dignidade é a própria graça de Deus. Quem não é imitador nunca pode ser um exemplo. Nunca pode ser um exemplo. Vemos hoje muita gente chateada com a igreja, desacreditada com a igreja, não é verdade? Muita gente. Talvez passou por aqui e não esteja mais. E um dos motivos dessa descrença, não quero só culpar a igreja, mas eu quero chamar a responsabilidade para nós mesmos. É a incoerência vivida dentro das igrejas, da maioria das igrejas. Incoerência. Falamos de coisas que nós não vivemos. Pregamos uma coisa e vivemos outra. Prega-se, por exemplo, santidade, fala-se muito de santidade, mas vivemos um liberalismo sem precedentes. Prega-se mais graça e vive-se uma gélida indiferença. A palavra usada por Paulo para modelo significa marca visível, um molde, padrão. Essa palavra dá a ideia também de receber a impressão feita por um carimbo, uma marca, que nós recebemos em nós, o selo do Espírito Santo. Quando a gente ouve o Evangelho sobre a iluminação do Espírito Santo, há o que chamamos de conversão, esse milagre da conversão. Quando isso acontece, não apenas abraçamos uma nova informação, mas acontecem transformações extraordinárias de fato em nós. No momento da conversão, o Espírito Santo imprime em nós a marca visível de Cristo. O verdadeiro arrependimento é mudança de vida, é mudança de vida, é mudança de mente, tristeza pelo pecado, mudança de conduta. E essa é a mudança de conduta que o mundo precisa ver em nós para que a nossa mensagem venha fazer sentido e seja poderosa. Porque o Evangelho, ele é o quê? O poder de Deus. A maioria dos membros da igreja de Tessalônica tinha sido adepta do paganismo grego. Mas eles abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, não por conveniência, mas eles se converteram de verdade, para viver o Evangelho verdadeiramente, com compromisso. E isso causou um impacto. No verso 9, nos diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eles abraçaram uma fé real que os levava a se movimentar para o reino e não pensar neles mesmos, tornando-se uma igreja modelo, uma igreja que fez ressoar a voz do Evangelho por todo mundo conhecido. Em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, a igreja de Tessalônica foi uma referência porque possuía uma expectativa gloriosa em relação ao futuro. Olha o que está escrito no verso 10. Vamos ler juntos? Verso 10, será que a gente pode ler juntos? Vamos lá? Vocês podem começar, porque o meu aqui acho que está diferente. Vamos lá? Amém. A esperança que eles tinham possuía neles
uma paciência triunfante, essa esperança da volta de Cristo. Hoje não se fala mais sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque estamos aqui. Nós estamos no aqui e agora. Eu sou da época que se pregava sobre a volta de Jesus e a gente ficava com expectativas da volta de Jesus, começávamos a amar essa volta e hoje, por estarmos terrenos demais, apegados demais a isso tudo, esse tipo de mensagem, ela não está fazendo muito sentido para a igreja. Mas essa igreja esperava a volta de Jesus com muita expectativa. A igreja tinha os pés na terra, mas os olhos estavam no céu. Servia o mundo, mas aguardava a glória do céu. A sua esperança não era vaga, mas era uma esperança firme, firme. Ela vivia firmada nas promessas de Deus, que são totalmente confiáveis. A palavra grega que Paulo usa aí para significar firmeza, dá a ideia de paciência triunfadora. Era o espírito que suportava a adversidade. Eram momentos de muita adversidade, de muita dor, mas não como uma mera resignação, mas com uma viva esperança. Falou, esse mundo é ruim, aqui a vida dói, aqui sofremos, mas o nosso olhar está na eternidade, o que está por vir é muito melhor, é muito maior. A sua fé era suficiente para perseverar com firmeza e aguardar a glória futura. Porque quando nós temos a nossa mente no céu, você tem forças para enfrentar as agrúrias dessa existência, as dores dessa vida. A ideia mais enfatizada na primeira carta aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo. Escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses sobre o assunto, Paulo usa o verbo aí, aguardar, dando a ideia de esperar com paciência e confiança, porque cuja vinda fora anunciada pelo próprio Cristo. Era exatamente essa maneira que eles esperavam a volta de Cristo. A igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Cristo, porque tinha a convicção que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Eles criam que Jesus estivera na terra, que havia morrido, vencido a morte e que estava no céu, deixando essa promessa de buscar o céu. Hoje a gente não está dizendo Maranata, não estamos dizendo mais Maranata, vem Senhor Jesus. Por que isso? A expectativa da volta de Cristo era tão forte, mas tão forte na vida dos tessalonicenses, que começou a ter problema por conta disso. E Paulo teve que ajustar as coisas, dando a eles uma interpretação correta das Escrituras, e ele teve que corrigir alguns desvios de interpretação. E um deles, por exemplo, é que alguns cristãos pararam de trabalhar pensando que Jesus voltaria imediatamente. E Paulo, lá em Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, diz assim, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Mas estava tão forte isso dentro deles. Essa era a expectativa da igreja de Tessalônica. Essa é a esperança da igreja de Cristo. A grande questão é que dizemos que estamos aguardando a vinda de Cristo, mas vivemos como se não acreditássemos nela. Dizemos que acreditamos que este mundo não é tudo que existe, que há outra vida após esta vida e que aguardamos novos céus e nova terra. Mas a nossa tendência é viver com ansiedade, com impulsividade, como se toda a nossa existência se resumisse a esse tempo e às coisas que estão ao nosso redor. É interessante notar que a igreja de Tessalônica, ela tinha uma expectativa demais, e a igreja atual tinha uma expectativa de menos. Irmãos, temos que nos atentar para aquilo que é real e verdadeiramente prático na nossa existência. Se nós não mantivermos os nossos olhos
olhos do nosso coração, focados naquilo que está por vir, nós iremos esperar. Nós vamos querer transformar esse mundo caído num paraíso que nunca será. Vai ser um esforço que nós iremos fazer sem sucesso. Iremos trabalhar duro, gastando todas as nossas energias, drenando todas as nossas forças, para no final acabarmos frustrados, porque o paraíso não é aqui. Terminaremos como o rei Salomão, que tentou fazer deste mundo o paraíso e no final ele concluiu que tudo era vaidade, vaidade, correr atrás do vento. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Há um incômodo, há no coração de cada pessoa o desejo do céu. É isso que traz tanta insatisfação para nós, esse desejo do céu. Nada vai nos caber de verdade aqui. Nada fica dentro de nós como se deve ficar. Por isso o homem está sempre em busca da felicidade. Porém, a verdadeira felicidade não está aqui. O paraíso não é aqui, porque tudo é passageiro e temporário. A felicidade do céu, ela é uma felicidade perene, eterna. Como a sua alma anseia pelo que é perene, pelo que é eterno, o seu casamento não é um paraíso. Você sabia disso? Porque nós vivemos num mundo desorganizado, de cabeça para baixo, o pecado nos atingiu, mexeu muito conosco, então o seu casamento nunca vai ser um paraíso. Ele pode ser um casamento abençoado, mas nós vamos ter deficiência nas nossas relações por conta do pecado. Tudo aqui é temporário, tudo aqui é temporário. O seu trabalho não trará para você o paraíso que você espera. Suas amizades não serão o paraíso que o seu coração deseja. Os seus filhos não vão trazer o paraíso para você, porque o paraíso não é aqui. Nem a igreja aqui na terra vai viver o padrão do paraíso. É a igreja. Isso não significa que devemos desprezar todas essas coisas. Cada uma delas tem o seu devido lugar, sua devida importância na nossa vida. Cada uma delas deve ser cultivada de acordo com o seu grau de importância. O grau de importância. No entanto, tudo isso um dia vai passar, tudo vai passar. O que nos aguarda? É o céu. O céu porá fim às nossas lágrimas, às nossas dores, às nossas angústias, às nossas lutas. Nossa real expectativa é o céu. Possa tomar essa para vivermos melhor a glória de Deus. Nós somos cidadãos. Precisamos ter a vida, Cristo, e a esperança da sua volta. O que temos visto hoje é muitos crentes distraídos, tanta coisa sem relevância. Estão distraídos apenas com projetos pessoais. Estão distraídos demasiadamente com prosperidade material. Não que Deus despreze os nossos projetos de prosperidade, não é nada disso que eu estou falando. O problema é que muita gente tem deixado Deus de lado e vivido apenas para si mesmo. Muitos estão distraídos até mesmo com o ativismo religioso. Vocês sabiam disso? Porque às vezes nós incorremos num erro de fazermos tantas coisas para Deus, estarmos envolvidos nas coisas de Deus, mas nos relacionamos tão pouco para Deus. Dona, aqui é a reunião de oração. Não sei como é que é a frequência. A julgar, no geral, a reunião de oração é a reunião que tem menos.
Eu tenho lá na minha igreja pelejado para que a nossa reunião de oração venha para a sua real importância. Na verdade, quando eu vou falar sobre a reunião de oração, eu nem aviso, eu prego sobre o aviso da reunião de oração. As pessoas já falam, já veio o pastor falar da oração. Hoje, nós estamos diante de uma igreja que ora, mas que não tem vida de oração. Nossos pastores não têm oração. Não tem como a igreja avançar desse jeito. Não tem como a igreja avançar desse jeito. Eu vivi a experiência da Coreia do Sul, já conheci o avivamento coreano pela segunda vez. Eu fiquei impactado, tanto da primeira vez como da segunda vez. Eu tinha visto algo tão real, tão verdadeiro. Qual é o segredo? Oração. Quebrantamento diante do Senhor, buscando as coisas do alto, mais do que as da terra. A Coreia do Sul é um país riquíssimo. Riquíssimo. Seul é de tirar o fôlego da gente. São pessoas milionárias. Igrejas assim extraordinárias. Mas pessoas quebrantadas. Pessoas que amavam ao Senhor, que serviam o Senhor com alegria. E o cristianismo era real. Você sentia. Eu não entendia o que os coreanos falavam, mas eu sentia. Eu sentia. Cada gesto, cada olhar deles, a postura, como eles eram eloquentes, sem dizer muita coisa, porque o coreano não fala muito. Mas eles são tão eloquentes com as atitudes. Logicamente, nós temos as exceções. Um país como qualquer um tem os seus problemas. Vê que o avivamento verdadeiro. E é isso que eu desejo para o Brasil. É isso que eu desejo para a nossa igreja. É isso. É isso, meus irmãos. Eu desejo para a nossa igreja, que eu desejo para esta igreja aqui. Eu desejo para o nosso presbitério. Eu desejo para o presbitério aqui de São João da Boa Vista, um querido presbitério. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Desejo que essa igreja aqui cresça em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja cresça em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só quero concluir dizendo o seguinte. Eu quero reafirmar que a igreja de Tessalônica, ela foi considerada essa igreja modelo. Embora fosse nova na fé, como essa igreja aqui, essa querida igreja. Ela possuía marcas de maturidade. Ela foi uma igreja que deixou a sua marca na história porque ela soube administrar as suas ações em relação ao tempo. Quanto ao passado, ela estava firmada na verdade, pois tinha colocado a sua fé em Deus e trabalhava, ela tinha uma fé operosa. Quanto ao presente, estava envolvida num amor ao próximo. Quanto ao futuro, se alimentava da expectativa da volta de Cristo. Essa era a marca de uma igreja tão interessante. Marca simples. Como a igreja de Tessalônica, nós precisamos hoje de igrejas que sirvam de modelo. Eu quero muito que as igrejas aqui do Brasil comecem a se levantar de uma maneira. Sabemos que só pelo poder do Espírito. Que essa igreja possa, que nos inspira toda vez que a gente lê a sua história, mas que continue a nos inspirar a viver para Deus como se deve viver. A minha oração é essa. Que essa igreja aqui, de São João, Vila Brasil, venha impactar esse bairro, o presbitério, ela seja um modelo,
inspirador para outras igrejas. Na graça e no conhecimento. Tempos são maus, o mundo jaz no maligno. Só Jesus pode trazer luz a esse cenário sombrio. Através de quem? Nós. Pessoas imperfeitas. Mas Deus quer levar a viver. O Senhor nos abençoe.